Venha comigo explorar a ruína mais famosa das Américas, Machu Picchu. Descoberta em 1911, suas origens, propósito e construção têm sido um mistério insolúvel. These are massive. No cement of any kind. Durante anos, acreditou-se que essa cidade nas montanhas do Peru foi cenário da última batalha na guerra entre incas e espanhóis. Mas qual o verdadeiro propósito desse lugar? Vou examinar manuscritos antigos em busca de pistas. Be a clue about who built Machu Picchu. Seguirei as pegadas do homem que revelou esse sítio inca ao mundo. It's right over there. E erguerei uma ponte sobre um rio revolto a fim de descobrir quem construiu Machu Picchu e por quê. Estamos em busca da verdade e não mediremos esforços para encontrá-la. Em busca da verdade. Welcome to Cusco. 600 years ago, this was the center of the largest empire in the history of the Americas. It was ruled by the Inca. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to Peru to explore this country's most famous archaeological site, Machu Picchu. Meu bom amigo, o autor e especialista na cultura inca Peter Frost, vai me ajudar a entender este lugar incrível. Yeah, man, Cusco and Machu Picchu. Yeah, Machu Picchu this time. Yep. One of the most glorious remnants we have of the Inca Empire. I know, I'm excited. And Cusco is definitely the place to start learning about it. Peter me contou que percorrer as ruas da moderna Cusco é literalmente andar nas pegadas dos incas, construtores de Machu Picchu e criadores do maior império sul-americano de todos os tempos. If we had to encapsulate, simplify the Inca Empire, what was it about them that made them so special? Incas themselves were a small regional nobility that rose to dominate the whole of the Andes. They were the culmination of thousands of years of development of civilization in the Andes. And Cusco was the capital of that? This was the capital, the heart of that, and their holy city as well. Functioning. Peter me explicou que os incas criaram uma autêntica civilização. Em poucas décadas, a partir de 1438, a população sob domínio inca cresceu de 100 mil pessoas para quase 6 milhões, espalhadas sobre uma extensão de mais de 4 mil quilômetros. Minha jornada a Machu Picchu começa aqui em Cusco. Stoneworking that they're so famous for. No, they're great walls. Percorremos ruas ladeadas por muralhas colossais construídas há mais de 500 anos. It's a spectacular example of the polygonal masonry style. Existem muralhas semelhantes por todo o Império Inca, segundo Peter, que considera esta alvenaria o grande legado desse povo. They are. I mean, and the fact that they're mortarless, right? What they say, what's the rule? You can't fit a credit card? Slip a credit card between. No mortar at all. Os pedreiros incas talhavam cada bloco com o propósito de encaixá-lo nos demais. Peter me disse que essas muralhas foram construídas para durar eternamente, mas o império que as ergueu durou apenas 100 anos. The ironic thing is that these walls have lasted 5 times longer than the actual empire. Right. Peter me contou que em meados do século XVI, o Império Inca foi dizimado por epidemias. O caos instaurou-se e eles começaram a guerrear entre si. Ocorreu então o inimaginável, um acontecimento para o qual nada em sua história podia tê-los preparado. They'd been weakened by this epidemic and then the civil war that followed it immediately afterwards. And then the Spanish Francisco Pizarro rode into the middle of the Inca Empire with his small column of Spanish cavalry, and after that things started to fall apart. Debilitados, os incas não eram páreos para as espadas e armas de fogo dos conquistadores espanhóis. Eles abandonaram Cusco, sua capital, e fugiram pelas montanhas através de uma elaborada rede de estradas que haviam construído. So this is an Inca trail. It is.
Peter me trouxe a uma dessas estradas fora da cidade que vai de Cusco a Machu Picchu. This was a part of an amazingly extensive network of highways. And it was trails like this that not only the Inca used, but I guess later the Spanish used to effectively move throughout the empire. Yes, it was. Peter explicou que os Incas, fugindo do ataque espanhol, recuaram por esta estrada rumo às montanhas verdejantes do norte e se reagruparam em uma região acidentada e inóspita que conheciam como Vilcabamba, o Vale Sagrado. Segundo os registros espanhóis, os Incas moveram guerra de guerrilhas por mais de 3 décadas. Usando o terreno de Vilcabamba a seu favor, lançavam ataques contra soldados espanhóis e retrocediam selva adentro. Whatever happened to Vilcabamba? Well, in the end, in 1572, the Spanish mounted a really serious invasion of Vilcabamba and they overran it. That was really the end of the Inca Empire. And its location was lost to time. It was. Vilcabamba tornou-se matéria-prima de lendas. Histórias sobre uma cidade inca perdida nas selvas peruanas cativaram a imaginação de inúmeros exploradores. Se tal cidade realmente existia, precisava ser redescoberta. Em 1911, um professor americano da Universidade de Yale estava determinado a encontrá-la. Seu nome era Hiram Bingham. And he wanted to find this location of the last capital of the Incas, which had been lost to history. What was it that would have motivated Bingham to find Vilcabamba? Fame and fortune? Well, I'd say more fame than fortune, because he was an ambitious young scholar. He didn't expect to find any treasure, lost Inca gold at Vilcabamba. That was all taken by the Spanish. But he did expect to make a scholarly discovery. Partindo de Cusco, Hiram Bingham rumou para norte. Voltarei a me encontrar com Peter, mas agora seguirei as pegadas de Bingham através dessas montanhas. Hoje, como na época de Bingham, o terreno continua agreste. Grande parte desta região é um deserto sem trilhas. Enquanto desbravava a paisagem inóspita, Bingham era recepcionado pelo mesmo som trovejante que estou ouvindo agora. Can you hear that? That is the river called Urubamba. To Hiram Bingham, it was an obstacle that stood between him and what he hoped was Vilcabamba, and he had to find a way across it. Andar ou nadar na torrente furiosa do Urubamba é impraticável e pode até ser fatal. Bingham contratou mão de obra local para ajudá-lo a construir uma ponte capaz de transportar toneladas de equipamento sobre o rio. We don't know which specific section of the river Bingham actually crossed, but what we do know is that he used local resources to build a bridge to get across the Urubamba. And that's exactly what I'm going to do. Segundo suas anotações, Bingham calculava que a construção da ponte o pouparia de uma semana de viagem árdua. Buenos días. Yeah, you do? So this is Coco. He's basically the chief of the guys here that we've hired. All right, here's the plan. I should say first, I've never done this, but then again, neither did Hiram Bingham. We're just going to use ingenuity and local resources to cross this river right here. Coco and I have come up with a 3-stage crossing. Stage 1 is right here. From this rock to that rock, which I know you're saying, why don't you just walk there? Because we have a lot of gear. The second stage is from that rock across the rapids to the large white rock sticking out over there. It's about, 18 feet. And the third and final stage is to go from that rock to the shore on the other side. We're going to do that with the logs, with the rope, and, a lot of creativity. This is going to be an experimental process. Com postes feitos de eucaliptos locais, nossa ponte começa a surgir. I'm wrapping the logs together. Wrap it first this way, find it that way.
This type of lashing is great if you want to bind logs together and you don't have nails. So if you're ever on a desert island and you need to make a raft, check out this technique a little more carefully. Começamos deitando 2 postes guia que servirão de andaime para posicionarmos a primeira parte da ponte. Teria sido necessária uma ponte desse tamanho para que Hiram Bingham e sua equipe pudessem cruzar o rio. It's pretty good. Looks like phase 1 is complete. Now we're on to phase 2. A seguir, nas pegadas do explorador Hiram Bingham, vou encarar a torrente gélida do rio Urubamba. That's lethal. You could die. Estou em uma jornada para explorar a ruína mais célebre da América do Sul, Machu Picchu. Sigo o rastro do explorador americano Hiram Bingham em sua caçada à fortaleza de Vilcabamba. Vilcabamba foi o último baluarte inca antes de sua queda sob os conquistadores espanhóis em 1572. Centenas de anos depois, em 1911, Bingham chegou a este rio, o Urubamba, na esperança de encontrar Vilcabamba do outro lado. Como Hiram Bingham, achei um lugar para atravessar e, como sua equipe, estamos construindo uma ponte com recursos locais. Pretty good. These are the logs we're going to use for phase 2. We've cut and notched logs and lashed them together to make them long enough to get across the river. So, okay? The tricky part, of course, is getting the log up and out into the river. Okay. It got hung up by a rock. You can see it. Ah, yeah. Okay. Okay. Manobrar estas toras é um desafio e tanto. I think we're stuck in the rock again. Ficamos nisso metade de um dia. É um trabalho braçal extenuante e ainda nem cruzamos até o meio do rio. Come on, guys. Where's that? There we go. See? Aurélio se ofereceu para ser o primeiro a cruzar o rio revolto sobre nossa ponte vacilante. And I just want to point out, these guys are wearing life jackets. The Urubamba is a Class 5, at times Class 6 rapid, which means should someone fall in there, that's lethal. You could die. Aurélio e Jorge posicionam a terceira ponte através do meio do rio. Alright, bravo! And now, the moment of truth. Veja como nossa ponte se parece à de Bingham. See how well this bridge does. And Hiram Bingham didn't have a life jacket, so I won't either. See how it goes. Whoa. I think that's the worst of it. From here. Whoa. And there we go. Reaching the other side, Bingham was able to continue on to what he hoped was Vilcabamba, and his crew came along with the gear. Vengan, amigos! Após cruzar o Urubamba, Bingham recebeu a hospitalidade de um morador da região. O generoso anfitrião contou-lhe sobre um grande sítio inca no alto de uma montanha nas proximidades, conhecido como Machu Picchu, isto é, Velho Pico. Animado com a possibilidade de ter achado Vilcabamba, Bingham convenceu um guia de 11 anos a levá-lo até o local. A dupla, acompanhada por um representante do governo peruano, escalou uma trilha íngreme e difícil no meio da selva. Até que, subitamente, virando uma curva, terraços de pedra se descortinaram diante deles. Hiram Bingham fotografou a sua descoberta. Muralhas gigantescas engolidas pela mata, elaboradas obras de cantaria,
uma cidade inteira escondida nas montanhas. Em 24 de julho de 1911, Hiram Bingham e sua equipe peruana escalaram até o cume de Machu Picchu, mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Lá de cima, vislumbraram um vasto complexo, esparramado por mais de 12 quilômetros quadrados. Bingham tinha certeza de haver encontrado Vilcabamba. Come this way. This is the Inca Trail, specifically the portion between Cusco and Machu Picchu, which is right over there. And this is my first time coming here. Now, look at that. 2 questions. 1, what was its purpose? And 2, why build it here? Let's go find out. Desde a descoberta de Bingham há quase 100 anos, a selva foi removida deste paraíso inca. Mas seria mesmo a fortaleza de Vilcabamba? Estou reencontrando o especialista Peter Frost. Josh, good to see you again. Good to see you made it here. Yeah. This place is incredible. Oh yeah. It's, my God, it's huge. It must have been like the discovery of the century for Bingham to show up here and see this. It didn't look like this, of course, back then. Bingham escreveu que esse santuário, rodeado pelo furioso Urubamba em 3 lados e um despenhadeiro íngreme no quarto, era admiravelmente adequado para uso militar como cidadela. Na opinião dele, tudo indicava ser aquela a fortaleza de Vilcabamba. It's a great view. Look at that. Mas Peter me disse que Hiram Bingham havia encontrado algo totalmente diferente. So when Bingham came here, and he's on the hunt for Vilcabamba, he sees this place and he says, I found it. Hiram Bingham, fixated on this being Vilcabamba, was the fact that how could there be a whole city under the jungle, unreported? You know, the fact that there was no record of Machu Picchu led him to believe that this must be Vilcabamba, because what else could it be? Okay, so but then what is it about this site that would make it not Vilcabamba? One, for example, they found no burials of warriors, no evidence of any warfare or implements, weapons, anything like that here. But really the clincher was that in the 1960s, the real site of Vilcabamba the Old was identified like 50 miles northwest of here. Yeah, open front. Hiram Bingham fez uma descoberta fantástica, mas Machu Picchu não era a última fortaleza inca. Este lugar foi construído com um propósito distinto. We're sitting on a massive granite shield. Para solucionar o mistério de Machu Picchu, preciso entender o que ele representava para as pessoas que o edificaram. Peter disse que os indícios importantes podem ser achados em uma pedreira local. A construção de Machu Picchu começou aqui. The stone that was used to build Machu Picchu came from right here on the site. Moving stones a long way wasn't an issue here. Sure, I guess if they had the resource available, why bring it in? You know? Exactly. It's right here. Look at that. Would they take advantage of natural cuts in the rock? Yeah, a lot of the work was pre-done for them. The rock is fractured. You can see it as a very good example of it here. Yeah. And sometimes they didn't have to move it at all. In fact, they incorporated features of the natural rock into their architectural plan. It sounds like they have a very organic relationship with the stone here. I think that's a good way to put it. In a way, they worshipped stone. I think they considered it an element of the nature that they worshipped, and they used it in a very respectful and worshipful way. Yeah. The stone is an expression of their ceremonial and spiritual life. Os incas reverenciavam os materiais com que construíam e trabalhavam neles com habilidade e precisão. As pedras em Machu Picchu encaixavam-se como peças em um quebra-cabeça, atrelando o edifício à montanha. This is some of the finest stonework in the Inca Empire. Look at this one. These are massive. Big notch carved in it to hold Yeah. a roof beam.
I figure I'm 6'1" with the boots, and I can't even reach the top. That must be 8 feet. 8 and a half, 9 feet. Yeah. It continues. Think so. And so here we're definitely seeing. Yeah. Get my card out. We're definitely seeing the same skill. I mean, there's no way. Yeah. There's no way that's going in there. Knobbly the stone is compared to. That was nice. Peter crê que as pedras em Machu Picchu revelam muito mais sobre os incas do que a arte deles. Yeah, beautiful, amazing. As pedras daqui seriam um elemento vital da espiritualidade inca chamado geometria sagrada, um conjunto de ligações não apenas entre pedras e montanha, mas entre essas pedras, esse povo e o céu. Okay, well now this is what I've been really wanting to show you, which is probably the most famous carved stone in all of Machu Picchu and perhaps in all of Peru. The famous Intihuatana, the hitching post of the sun as they called it. And this wasn't carved and placed here. No, this is bedrock. They found a solid piece of rock jutting out and they've carved the tip of it. And it's the highest point in the main part of the ruins. So I think this was a very powerful point. Peter explicou que a Intihuatana está no centro de 4 montanhas, diretamente norte e sul e leste e oeste. 2 vezes ao ano, nos equinócios solares, o Sol nasce e se põe a leste e a oeste, ligando Machu Picchu e Intihuatana às montanhas e ao Sol que os incas adoravam. The sun came up on the equinox behind Huaycahuilca, a snow peak over here, and set behind San Miguel over there. So the person or people who made this were very specific in both placement, size, alignment, whatever they were thinking. We know that this was not just guesswork. There was a story, a legend that they would ritually tie the sun to this post on the time of the solstice so that it wouldn't go any further away on the horizon. It would have to come back, you know. So there's a combination of astronomy and mountain worship there. We're at the center of it here. Será que a ligação com o Sol explica o propósito de Machu Picchu? A seguir, verei mais amostras incríveis da engenharia incaica. The June solstice? That's right. E levantarei voo para explorar outro santuário inca. Seguindo as pegadas do explorador Hiram Bingham, vi as ruínas que ele descobriu, Machu Picchu. Minha missão é descobrir quem construiu este lugar e por quê. Confirmei que Machu Picchu não foi o último baluarte dos incas. Este era um local totalmente diferente. Intihuatana, the hitching post of the sun, as they call it. Foi construída com um monumento central, alinhado para rastrear os movimentos do Sol. Seria Machu Picchu um observatório solar? Para descobrir, vou juntar-me ao arqueólogo Gary Ziegler. Josh, good to meet you. Good to meet you. We'll have a great adventure. Let's go fly. Let's go flying. All right. Em 2003, Gary liderou uma expedição à ruína inca chamada Llactapata, onde descobriu notáveis alinhamentos solares semelhantes aos de Machu Picchu. Find everything? Getting there. Gary disse que uma visita a Llactapata pode fornecer pistas sobre o significado de Machu Picchu na civilização inca. Let's go somewhere. Yes. Gary tem estudado as relações entre locais incaicos nesta região. Ele aprendeu que muitos deles se encaixam em padrões geográficos arranjados com o mesmo alinhamento solar. Tivemos um vislumbre de Llactapata lá de cima. E uma grande surpresa quando a área de aterrissagem ficou à vista. Uma cabana foi construída na nossa área de aterrissagem.
well. Cheers. All right. So we couldn't get, I'll just recap, we couldn't get to Yactapata. Yeah. So we're here at the famous Cross Keys of Cusco, where many an expedition has started Absolutely. to sort of lick our wounds, and perhaps it's a little noisy, but we can actually talk here more comfortably. Gary trouxe mapa que ilustra a vinculação de Yactapata com Machu Picchu. So here's Machu Picchu. It's on a deep entrenched meander of the Urubamba River. It's all surrounded by high mountains. They're very close to each other. They're only about 4 miles apart. So we can assume safely that the people at Machu Picchu, the people at Yactapata were aware of each other, some relationship existed. What we think is that it was all part of a grand design. In fact, we call it sort of a geocosmic grid. Yactapata. Sabemos que os Incas adoravam montanhas e o sol. Para Gary, contudo, era mais complexo que isso. They inherited this whole sort of geocosmic concept of everything is related to earth and sky in a spiritual matter. A natural respect for things like boulders, rivers, caves, springs, anything that affects life around them. Os Incas celebravam a ligação entre terra e céu. Essa conexão geocósmica influenciava tudo o que faziam, até a localização de suas cidades. Yactapata, its alignment with Machu Picchu corresponds almost exactly to the June solstice sunrise, which rises over Machu Picchu when seen from Yactapata. So the two are interconnected in some sort of geocosmic or sacred geography landscape. And that's not random. Not random. And But Gary, since I can't get to Yactapata, at least not today and not easily, is there another place we can visit that can teach me or give me some insights? Fortunately, there is, and probably one of the most important temples and buildings in all of the Inca Empire is just a few blocks away here. It's called the Coricancha. Em Cusco, os conquistadores espanhóis construíram por cima das muralhas incas. Neste caso, um monastério jaz sobre o templo solar inca, o Coricancha. You can see the break in the wall there. Those actually face what at the time of Incas were pillars on the horizon. Yeah. And the setting sun during the December solstice sat between those pillars on the horizon that could be observed from this notch up above. We have this is not just ornamental and amazing stonework. They have a relationship with the landscape and with the sun captured in their stone. Precisely. Well, why was any alignment, solar alignment, on a horizon, why was that important? Well, there are a couple of reasons. One is it was part of a calendar for predicting the seasons, for growing and ceremonies and other reasons. And also the December solstice was probably the most important Inca ceremony. This is where Christianity meets Inca. Indeed. Há mais indícios da arqueoastronomia dos Incas no interior de Coricancha. Really wanted to show you. No dia mais longo do ano, este corredor fica inundado de luz solar. O ângulo em que foi construído reflete a trajetória do Sol no solstício de verão. Gary, you're saying that this corridor was created at a very specific angle to capture something on the horizon. It was. It was used both as an indication and for a ritual or ceremony. And you can test that today with the compass. Yes, Like and now we have these sighting compasses. Of course, Right. the Inca didn't have compasses; they didn't need them. But Right. for us, it's a way of making comparisons. We know today that the sun rises here on the June solstice at about 66 degrees, So 66. and I get 66. That works. Em todo o Império Inca, a arquitetura foi projetada para destacar a relação entre terra e céu. Em Cusco, um corredor principal no Coricancha foi construído para registrar o solstício de verão. A 72 quilômetros, Yactapata contém um corredor quase idêntico para marcar exatamente o mesmo evento anual. Esse corredor, com ângulo preciso de 66 graus, aponta na direção de Machu Picchu. Machu Picchu tinha sítios cerimoniais usados para adoração e observação do sol, além de ter sido edificada no centro de uma complexa rede ligada a outras cidades incas pela posição delas sob os céus. Por estas razões, muitos especialistas creem que Machu Picchu foi construída especificamente como centro de adoração ao sol. A seguir,
Entenderei melhor Machu Picchu graças a uns amigos felpudos. You're a happy lama. E aprenderei o que os ossos de múmias incas revelam sobre o lugar. Atravessei o Peru por terra e pelo ar em uma missão para desvendar os mistérios de Machu Picchu. Aprendi que não era, como já se pensou, a última fortaleza dos Incas. Em vez disso, um século de arqueologia mostrou que havia uma dimensão astronômica importante em Machu Picchu. Mas isso, por si só, não explica seu papel no mundo Inca. Hey, Willie? Hey, Josh. Nice to Para me ajudar a entender quem construiu Machu Picchu e por quê, meu velho amigo Willie Koch, ex-arqueólogo-chefe do Instituto Nacional de Cultura do Peru, pediu-me que o encontrasse em um curral de lhamas. Ah, look at you. You're a happy lama. Willie contou que em 1988, um incêndio em Machu Picchu revelou um indício importante sobre o propósito do sítio. I know that there was a forest fire and it somehow revealed something about Machu Picchu. Yeah, the excavations after the fire revealed a very large corral capable of housing perhaps as many as 1,000 llamas. Ah, so that's why we're at a llama farm. Yeah, exactly. O curral encontrado perto de Machu Picchu não pode ser mais visto, pois a selva o recobriu. A significância dele, no entanto, não pode ser ignorada. That's good stuff. Oh, got it. Yeah. I hadn't thought they were gonna bite me. Willie me disse que o enorme número desses animais sugere que Machu Picchu era um centro de comércio. These played a critical role in the transport throughout the Inca Empire. They were the trucks of the Andes. The trucks of the Andes. I like that. You're the truck of the Andes. So I now understand the critical role that llamas played in the Inca Empire. What I don't understand is why would the people of Machu Picchu need so many llamas there? Let's go to Machu Picchu. We will find it there. Okay. Okay. Goodbye. We're going to go to Machu Picchu. So, why would they need to have so many llamas or alpacas? Really, there was an economic power here, and take a look around, no? Quando se sabe o que procurar, há muito mais em Machu Picchu a sugerir que este lugar foi um pujante centro de comércio e agricultura. Esses terraços ajardinados podiam produzir muito mais comida do que a população daqui podia consumir. So what would they do with all the extra food? They were shipping it to Cusco. They were using the llamas. Exactly. Ah, so there was an industry here. There was a huge industry here. Os Incas construíram cerca de 40 mil quilômetros de estradas que cobriam a distância do Equador até o Chile e a Argentina. No coração dessa rede, Machu Picchu estava bem posicionada para enviar e receber mercadorias. A residência de Machu Picchu possuía fartos recursos para a produção, uma localização central entre cidades através do Império Inca e condições de alojar e alimentar mais de 1.000 lhamas. Apesar de tudo isso, arqueólogos calculam que apenas 200 a 300 pessoas moravam no sítio. Quem era esse grupo que vivia em tão esplêndido isolamento? Como acontece tantas vezes em arqueologia, são os mortos que guardam segredos como esse. Ao menos é o que Willie acredita. Ele está me levando a um lugar onde em 1911, Bingham e sua equipe acharam mais de 100 múmias bem na base da muralha abaixo de nós. So right here, this is where the bodies are buried. Here, under the overgrowth. Exactly. That's where Bingham, no, recovered these human remains and the objects. A equipe de Bingham levou os restos mortais e artefatos para a Universidade de Yale. Hoje, o Peru reivindica na justiça a sua devolução. Devido a essa batalha judicial, a universidade recusou-se a me deixar ver as múmias, mas soube de alguns fatos intrigantes sobre elas. Cerca de 3/4 eram mulheres e padrões ósseos sugerem que elas desempenhavam o que Willie denomina trabalho leve. Segundo ele, essas pessoas eram provavelmente tecelões e artesãos.
Para Willy, as múmias sugerem que uma classe sofisticada de artesãos morou em Machu Picchu. No, surprisingly, Mas ele também diz que não eram os únicos a morar aqui. Sort of like Já sei que Machu Picchu foi um santuário e Willy me disse que sacerdotes incas também viveram aqui. No alto desta montanha, perto dos locais ritualísticos, membros dessa elite construíram suas casas com deslumbrantes vistas, proximidade aos templos e um suprimento quase ilimitado de água fresca. so wait, there's a spring coming out of the top of the mountain. Exactly, uphill. And they've diverted it all this way. Yeah, and you can see how they have carved the rock, no? Look at that. And you said this water was drinkable. It's perfect. Perfect. See? It's pure water. Good water. Yeah, that's nice. Com abundância de riquezas naturais e panoramas majestosos, Machu Picchu foi lar de outra classe, que reinava sobre artesãos e sacerdotes. Este esconderijo nas montanhas possuía todas as comodidades condizentes com a nata da sociedade incaica. We are going now into what is called the royal sector of the Willy me mostrou que a realeza incaica também morava aqui. So these apartments were royal. They've got the best view. best view in town. Yeah. And what else about this says royal? How do we know? It's the quality of the masonry, no, the size of the rooms, and also the proximity, not to the sacred areas, the areas that can be identified as temples within the city. Machu Picchu foi uma pequena cidade magnificamente construída. Era uma comunidade autossuficiente instalada em meio a locais sagrados e cerimoniais, com luxuosos alojamentos para os membros da família imperial. O mistério de por que tão poucas pessoas desfrutavam de tanto conforto foi desvendado. Machu Picchu era o lugar de retiro da realeza incaica. Willie, given the research done since Hiram Bingham was here, do we have a good sense of what Machu Picchu was? It appears that it was a royal estate. No, it was not a capital city, but surely it was a place fit for a king. Can archaeologists tell us who that king may have been? Actually, we have a pretty good idea. Willy me disse que evidências sobre o criador de Machu Picchu ainda existem em um velho arquivo empoeirado. And here is a book that is going to shed light. A seguir, nos arquivos dos invasores espanhóis, 1600s? descobri a última pista de quem construiu Machu Picchu. Eu vou primeiramente. From here? Viajei pelo Peru em busca de indícios da origem de Machu Picchu. Quem construiu esse lugar e por quê? Aprendi que ele não foi, como exploradores de outrora acreditavam, a última fortaleza inca, nem tampouco apenas um lugar de peregrinação e adoração ao sol. Machu Picchu foi também um complexo residencial onde a realeza, o clero e a plebe viviam juntos em um abrigo íntimo nas montanhas, diferente de tudo que já vi. Estou de volta a Cusco para descobrir quem foi responsável pela construção desta obra-prima montanhosa. O arqueólogo Willy Koch está me levando aos arquivos nacionais do Peru, onde crônicas espanholas centenárias guardam o segredo das origens de Machu Picchu. Regional del Cusco, no? These archive houses document from the early time of the conquest, 1800s? 1800s, 1700s? 1600s. Look at this, incredible. Yeah, but here, no, there is a book that is going to shed light on your quest. Let's take a look. Okay, here we have now a document that it's a very interesting. It's a document from the 16th century. Look at the script. Yeah, it's handwriting in Spanish. Segundo Willy, pouco após a invasão espanhola, os conquistadores desta terra puseram-se a compilar a história dos Incas. Para melhor administrar sua nova colônia, os espanhóis fizeram grande esforço para entender esse povo e seu passado.
Em alguns casos, chegaram até a registrar disputas de propriedade. Here it is. This is the one that provides that missing piece of information that you were looking for. Very nice. Here it tells now that Pachacuti Inca Yupanqui. Willy traduziu para mim o registro espanhol de uma reivindicação territorial de diversas regiões, incluindo uma mencionada sob o nome de Pichu. That started in, and Pichu is what today we call Machu Picchu, Huayna Picchu. All that area was called Pichu. This here, where this says Pichu? Yeah, P-I-C-H-O, Pichu. Okay. So what we call Machu Picchu was at this time called Pichu. Exactly. De acordo com esse documento, Machu Picchu era parte de uma vasta propriedade real pertencente ao rei Inca Pachacuti. Willy me disse que Pachacuti foi o homem por trás de Machu Picchu. A partir de 1438, ele liderou a grande expansão Inca. Por meio de tratados e de guerra, unificou as tribos dos Andes, construindo um império. Então, edificou Machu Picchu. Para Pachacuti, Machu Picchu era um lugar de onde ele podia administrar o seu império à distância, do fundo do vale sagrado de seu povo, longe do alvoroço da capital, Cusco. Why do we have information about Pachacuti and Pichu here in the Spanish record book? Soon after the conquest, the Inca nobility litigate with the royal crown the rights to their land holdings. So they had to make a claim for their own land. Exactly, they have to be recognized in order to have legal rights to what used to be their own properties. Essas páginas são os documentos de tais processos, registros desse desafio aos tribunais espanhóis. Por incrível que pareça, os Incas ganharam. Mesmo sem nunca ter visto Machu Picchu, nem os sítios montanhosos ao seu redor, os espanhóis devolveram a propriedade de Pachacuti com Machu Picchu oculto dentro dela. Wow, so without this document, we wouldn't know who built Machu Picchu or what its real purpose was. Exactly, that's the case. It's a good document for us to have. Yes. O que os espanhóis capturaram e mais tarde devolveram foi um lugar de tremenda importância espiritual para os Incas. Hoje, Machu Picchu é um dos maiores tesouros da arqueologia, mas ficou abandonado na selva por séculos antes que o pesquisador Hiram Bingham o redescobrisse. Perhaps the location of Machu Picchu became a closely guarded secret. Perhaps the roads leading to this city were hidden, overgrown, or destroyed. We don't know how it happened. But we do know that there's no evidence that the Spanish conquistadors ever reached this sacred city in the Andes. Embora os tribunais espanhóis tenham julgado a favor dos queixosos, os descendentes dos Incas nunca reocuparam o sítio. Em vez disso, Machu Picchu foi deixada em paz. E assim permanece hoje. Um duradouro testemunho da habilidade, espiritualidade e poder do magnífico Império Inca.